Muita alegria que eu tô aqui. Antes de começar qualquer coisa, essa alegria também tem um motivo. Hoje é aniversário da minha avó, matriarca da minha família. Então hoje é uma data alegre para minha família. Um beijão, vó. Você tá vendo aí, vai ver aí a gravação. E eu também quero agradecer a Deus pela família que eu tenho. Eu não estaria aqui se eu não tivesse os pais que eu tenho. E eu agradeço a Deus por isso. Não teria nada como chegar até aqui. E eu agradeço muito por vocês. Muito mesmo. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu ia falar sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o que todo mundo fala quando fala de família. E aí, eu pensando sobre, me veio o dia que eu fui fazer a prova da minha faculdade. E dentro do carro não, antes de entrar dentro do carro, a minha família se reuniu ali no meu quintal e nós oramos. E o Senhor, Pai, falou esse versículo, e o Senhor sabe qual é. E no caminho do carro, o Senhor gravou um bumerangue comigo e botou isso, que é o Salmo da nossa família, que é o Salmo 127. Hoje eu vou falar sobre o Salmo da minha família, que é o Salmo 127, querido. É sobre ter uma família edificada para podermos edificar de outras pessoas. E eu agradeço muito a vocês dois. Agradeço você também, Júlia. Você está aí tampando a cara, mas eu estou te vendo. Vamos lá, sem demorar muito. Salmo 127, por favor. NVI. Já comecei chorando, gente. Caraca, me maquiei toda, produzi bonita. Tô bonita hoje. Não vim com a esquinha acabada de terça-feira, vim bonita. E eu já comecei a chorar. Mas vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E aí, querido, esse salmo me pegou muito, sabe? Porque quantas vezes meu pai já ministrou sobre mim e sobre a Júlia, sobre o versículo 4. E isso me deixa muito emocionada. Até chorei, né? E aí, falando sobre família, quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre base, porque estudando, né, sobre família, porque eu faço pedagogia, a gente fala de família o tempo todo, e a família é isso, família é aquilo, e você vê que a família é base de todas as relações. A família é a base de tudo para um indivíduo. Tudo, tudo, tudo. E aí descobrimos que a família é uma instituição poderosa. A família é uma instituição poderosa. Ela é a base de todas as relações. E não existe uma família consolidada sem edificação. Não existe, querido. E aí o tema dessa pregação é: quem edifica a sua base? Quem edifica a sua base, querido? Quem edifica a sua família, mas quem edifica também as bases dentro de você. E aí eu fui buscar, né, sobre o que é consolidação, lá no dicionário, né, para não falar besteira. E aí eu fui lá pesquisar. Nada que a gente não saiba, que a gente está desde janeiro falando. E consolidar é tornar ou ficar consistente, sólido ou estável. E edificar é construir, fundar, introduzir ao bem e à virtude. E aí, quando fala sobre a palavra virtude,
Eu penso lá de 1 Coríntios 4:20, que fala que o reino de Deus não é consistido por palavras, mas por virtude. E essa palavra, e esse também tem traduções que falam sobre poder. E aí, pesquisando mais um pouco, esse termo, ele não se refere apenas à capacidade física ou militar, mas ao poder divino manifestado em milagres, à autoridade moral e ao controle supremo de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Introduzir ao bem a virtude, introduzir ao bem ao reino de Deus, que é constituído por poder, que é constituído pelo controle supremo de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, querido. Não é algumas coisas, não é coisas que você quer, não é coisas que você acha que dá. É sobre todas as coisas. Todas as coisas. E aí, pesquisando mais a fundo, que eu pesquisei bastante. Pesquisei bastante, porque o pastor me deu bastante tempo. Aí eu pesquisei bastante. E aí, pus assim. Logo, se o Senhor e o seu reino não fundamentam uma casa, a consolidação da mesma está fadada ao fracasso, porque é inútil. É inútil, querido, gastar a força do seu braço em algo que você não compreende que o Senhor tem que fazer. Porque o Senhor falou, aqui, está escrito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aí na NVI fala de uma forma bem aberta, bem exposta para nós entendermos que é inútil. Se nós continuarmos da forma que está, se nós continuarmos da forma não edificada das coisas, se nós não fundamentamos o reino de Deus dentro de nós, não vamos conseguir passar isso para a nossa casa. Não vamos conseguir passar isso. Não vamos. Porque é inútil, querido. É inútil. E aí nós podemos construir as coisas pela força do nosso braço. Nós conseguimos. Se a gente quiser, a gente consegue. Mas recentemente eu entendi que na hora de consolidarmos as coisas que construímos por nós mesmos, as coisas vão ruir. Vão ruir porque não foram edificadas do modo correto, e tudo que não é edificado do modo correto, quando consolida, cai. Qual é a sua base, querido? Quem edifica a sua base? O Senhor está falando contigo o culto todo sobre isso. Como você está recebendo isso que o Senhor tem falado? E aí, lá em Hebreus 3:4, por favor, abre aí rapidinho. NVI também. Pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Todas as coisas. O poder supremo sobre todas as coisas. Deus edificou tudo. Querido, como Deus está edificando a sua casa? Como Deus está edificando a sua casa interna, a externa e a sua casa espiritual? O Senhor tem confrontado a nós sobre falarmos sobre família, só que ao falarmos sobre família também nós falamos sobre nós mesmos, porque nós estamos constituídos dentro de uma família. Estamos dentro de uma família, então quando nós falamos de família, nós falamos de nós mesmos, que foi o que a pastora falou, que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Lá no início, no primeiro domingo, e aí vem a Karina falando sobre família e sobre o amor e sobre o respeito. E aí nós vamos, nesse domingo, falar sobre a edificação. Sobre quem edifica a sua casa espiritual, quem edifica a sua casa interna, quem edifica todas as coisas, e nós estamos falando do Senhor. Porque Ele edifica todas as coisas. Não podemos esquecer quem é o edificador de tudo. Pois podemos conseguir construir as coisas, mas o edificador de tudo é o Senhor. E aí, para não ficarmos assim, continuando só nesse ponto, vamos para o versículo 2 e 3, por favor.
de Salmos 127. Por favor. Obrigada. E aí, inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. E mostra para mim a dependência da família nas mãos do Senhor, sabe? Do cuidado que o Senhor tem com a família quando nós entregamos elas. Porque é inútil nós ficarmos acordando cedo demais, perdendo tempo, não consolidando a nossa família, não edificando, não introduzindo, não fundamentando nada. E aí estamos perdendo tempo. E isso me faz lembrar uma história da minha mãe. Que hoje eu perguntei para a senhora, e a senhora não percebeu. Eu perguntei assim nas entrelinhas, quando a minha mãe trabalhava. E aí, minha mãe por um tempo trabalhou, se eu não me engano, de 2014 até 2017. Minha mãe acordava 3 horas da manhã. E chegava, às vezes, em casa 10 horas da manhã. 10 horas da noite, perdão. E aí, por muito tempo, eu tive que cuidar de algumas questões da casa, porque a minha mãe trabalhava muito cedo. O meu pai também trabalhava, ficava um tempo em casa, mais tempo que a minha mãe. Só que uma hora os dois tinham que trabalhar e eu ficava com a Júlia. Então eu tinha que ficar com a Júlia, tinha que dar atenção para os estudos. E aí as coisas estavam muito conturbadas nessa época, 2016, 2017 foi um período conturbado demais. E aí teve um momento que o Senhor pegou e falou, eu lembro do culto. Eu tinha uns 12 anos na época, que o Senhor falou, basta. O Senhor falou assim, no ouvido dela, e ela chorava tanto, chorava muito, gente. Pensa numa pessoa chorava com força. Era minha mãe nesse culto. Porque ela falou, Senhor, não quero perder a minha independência financeira. E aí Deus pegou e falou, basta. Acabou. Porque se você não sair, você não vai conseguir edificar suas filhas. E a minha mãe chorava muito nesse culto. E ela falava, Senhor Jesus, mas eu não quero desistir, não quero sair. E aí o Senhor ficava, basta. Marcela, acabou. Não adianta, querido, nós acordarmos cedo e deixarmos as coisas que nós temos que fazer para trás, porque isso vai estar roubando o tempo do Senhor e vai estar roubando o tempo da nossa família, coisa que o Senhor quer edificar. Coisa que o Senhor quer edificar. E aí o Senhor vai te dar oportunidade, claro que Ele vai te dar. Mas será que você vai saber administrar essa oportunidade quando vier para você? Não estou falando para você largar seu emprego, olhar assim e falar, desisto de tudo. Não estou falando algo do tipo, não estou falando isso. Estou falando para você analisar. E nesses dias eu tenho analisado bastante que a minha rotina está puxada. Está muito puxada. E aí eu falei, Deus, o Senhor me colocou lá. Mas eu tenho que te dar o tempo para o Senhor. Para eu ser edificada. E aí, querido, não se choque, mas muitos dos meus devocionais têm sido dentro do trem. Porque é o tempo que eu mais não tenho nada para fazer. Eu tenho tempo para ficar parada, não estou falando nada para fazer. Tipo, tá fazendo nada? Entrega tempo para Deus. Se você fizer também, glória a Deus, você vai ser edificado. Mas é o tempo que eu tenho para ficar parada, ter um momento de reflexão, porque são bastante horas em pé, sabe? São 2 horas. Chegar no Maracanã ali, vai logo sendo edificada para receber o conteúdo. Mas querido, eu tenho pensado, Senhor Jesus, eu não posso deixar você de lado por eu levantar muito cedo e chegar muito tarde. Porque senão todo o meu esforço, tudo aquilo que eu estou construindo vai ser edificado no nada. Vai ser edificado e vai ser oco. E na hora que tentar ser consolidado, vai ruir. E aí,
Eu anotei assim: se o seu trabalho te rouba do Senhor e da sua família, seria bom você pensar sobre, porque Deus colocou a responsabilidade dela nas suas mãos. Responsabilidade é um termo que a gente gosta muito de usar. Tipo, você não tem responsabilidade com nada. Você não sabe a responsabilidade disso. E você sabe a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos? Como pai, como filho. Ser filho às vezes é meio complicado. Ser pai também não é um mar de rosas. Você tem se atentado à responsabilidade daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Querido, eu não vim emocionar seu coração, eu vim fazer você pensar. Que eu sou discípula do Mauro. Eu sou discípula do Mauro e na Célula Farol, o pessoal da Farol aí, ó. E na Célula Farol, o Mauro faz todo mundo pensar com as perguntas dele e todo mundo fica, meu Deus do céu, esse homem pensa demais. Esse homem é muito pensante. Mas eu quero fazer você pensar, querido. Você sabe a responsabilidade daquilo que o Senhor colocou na sua mão, na sua responsabilidade? Porque logo no versículo 3 vai falar que os filhos são presentes do Senhor na versão NTLH. Você sabe o que é um presente? Todo mundo gosta de receber presente, eu não duvido nada disso. Eu adoro receber presente. É muito bom. O Senhor deu um presente nas suas mãos, que são os filhos. Já que você não tem filho, o Senhor deu um presente na sua mão, que é a sua família. Como você cuida dela? E aí... Vamos, galera, vamos pensar. Fala que nem o Mauro. Vamos pensar. Vamos pensar, galera. O que você está fazendo para consolidar a sua família? Complicado. Complicado. Quando o Senhor não edifica as coisas do modo correto, da forma que Ele tem que edificar, as coisas se tornam complicadas para a gente pensar de outra forma. Fica tudo meio, meu Deus do céu. E aí, viemos numa caminhada de consolidação de várias coisas, se vocês não têm percebido. Viemos da consolidação da comunhão, viemos na consolidação do discipulado, e agora estamos falando de família. Vocês percebem que tudo isso tem a ver com família? Todas essas coisas têm a ver com família. Nós estamos consolidando a família, sendo que nós estamos consolidando a família desde o mês de março. Porque o discipulado começa em casa. A comunhão começa em casa. Começa em casa. E aí nós estamos falando de família e nós estamos falando sobre o Senhor edificar a nossa família. E nós já sabemos o que o Senhor tem que fazer, porque nós estamos caminhando falando sobre isso. E o Senhor está falando comunhão, discipulado, família. Isso é família. Família é você não querer muito, mas você sentar e ouvir 2 horas do seu pai falando. Falando firme ainda, com a voz de trovão. Família, você ouvir a sua mãe, mesmo que ela esteja certa e você não quer, você fica... Pois é, né? A senhora está certa. Ai, Jesus. E você ficar tipo... Ixi. É sobre se colocar debaixo da autoridade dos pais. É se colocar debaixo da autoridade dos pais, que os pais têm para os filhos. Porque a Karina falou sobre isso na semana passada, sobre autoridade. E aí, lendo um livro chamado Crianças Precisam de Libertação, do Gessé Cardoso,
É um livro um pouco antigo, lá de 2003. Pessoas que nasceram de 2003 não fiquem ofendidas. Tá tudo bem. E aí, é um livro lá de 2003. E vai dizer nas páginas iniciais, logo na introdução: grande é a responsabilidade dos pais com autoridade e proteção sobre os seus filhos, pois serão coberturas de bênção se exercerem o princípio da palavra ou maldição. Se exercerem o princípio da palavra ou da maldição. Querido, você está entendendo isso? Você precisa ser edificado para você edificar a sua família, senão você está amaldiçoando ela. Senão você está jogando palavras de maldições. E a pastora falou sobre palavras que nós liberamos, que são erradas. E nós precisamos ter esses princípios dentro de nós. Precisamos ter essas virtudes para nós introduzirmos em outras pessoas. Nós estamos falando sobre família, sim, nós estamos falando sobre família, mas nós estamos falando sobre uma família em Cristo também. Porque aqui nós somos uma família, a Ibarque é uma família que cuida de famílias. Amém, amém, crente? Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus por isso. E nós precisamos ter uma base consolidada dentro de nós para podermos edificar outras pessoas. E foi usada uma frase que eu fiquei, caraca, que legal que o pastor usou isso na terça-feira sobre casa de paz. E o pastor botou algo relacionado sobre base, sobre estabelecer uma base na casa de alguém. Se eu não me engano, é isso que está escrito, certo? Certo. Está escrito isso, sobre estabelecer a base na casa de alguém. Mas, querido, como nós vamos estabelecer bases na casa de outra pessoa se a nossa casa interna não está edificada? Se a nossa casa interna é uma bagunça. Como nós vamos estabelecer algo que nós não temos? Não bate. Não bate. É incoerente. É incoerente. Nós precisamos ter base para dar base. E foi isso que o Senhor falou quando eu estava lendo sobre isso. Eu fiquei, meu Deus, eu vou falar isso. O pessoal vai falar, meu Deus, essa garota aí é um pouco ousada. Eu fiquei, eu vou falar. Mas querido, não podemos achar que vamos passar algo que nós não temos. E foi algo que nós falamos hoje de manhã. Nós nunca vamos passar algo que nós não temos. E se nós não temos base, se nós não temos edificação, nós não podemos edificar ninguém e nem algo. Porque na hora de consolidar isso, vai ser inútil. Perdão a palavra. É complicado, querido. Nós precisamos sermos edificados para podermos edificar alguém. Precisamos ter destino para dar destino a alguém. E o Senhor está dando destino a pessoas hoje. Foi falado isso na ministração do louvor. O Senhor está dando destino a pessoas hoje. E não só destino, mas também que você reconheça que a casa que você construiu não está edificada. Você pode ter anos de caminhada, mas se a sua base não é edificada corretamente, querido, infelizmente, na hora da consolidação, não vai dar certo. Porque não há consolidação sem edificação. E agora, a hora passa rápido. A hora passa muito rápido, que isso? Agora vamos lá para o versículo 4. Por favor. Alana. Valeu, Alana. E aí, esse versículo, como eu falei, ele me pega muito.
com todo respeito assim da expressão, mas é um versículo que me encanta, porque foi um versículo que eu ouço desde que eu entrei na adolescência, que meu pai sempre fala esse versículo, sempre, 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 sempre. Sempre ministra sobre esse versículo, quando é para falar sobre família, ele sempre fala esse versículo. E ele vem direto assim. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre ele. O arco é uma arma impulsora. Ou seja, você precisa dar um impulso a ela. Você precisa jogar ela para trás, a cordinha para trás, para que algo atinja o destino final. E nós nunca veremos um arco ou uma flecha alcançando um alvo sozinhos. Nunca. Muito menos um arqueiro lançando arcos num alvo. Existe uma dinâmica entre o arqueiro, a flecha e o arco. E aí esses três elementos, eles estão correlacionados para o alcance daquilo que foi proposto, que é o alvo. E aí, assim como comunhão, discipulado e família, assim são esses elementos. Discipulado, comunhão, família, atingindo um alvo. E aí, o Senhor está dando isso para consolidar aquilo que está sendo proposto para nós nesse tempo. E, infelizmente, nós vivemos num período onde as pessoas não sabem qual é o destino das coisas. E aí, pessoas sem destino tentam dar destino a outras pessoas e acabam falhando. Por falta de edificação, às vezes por falta de maturidade na fé. E aí tentam fazer de uma forma, e sabe, não sei quem já pegou num arco e flecha aí, quem já testou. Parece que é muito fácil, mas é muito difícil. É muito difícil, porque ele é pesado. É uma arma pesada. E a flecha, e a parte de trás assim, que é a cordinha, que a gente fala, né, que é a cordinha, você precisa de força para puxar. A flexora, obrigada. E aí você precisa jogar para trás com força, senão a flecha não atinge o alvo. E assim, são pessoas que tentam fazer de forma imatura, vamos dizer assim. Às vezes tentando dar destino a pessoas que não têm destino ainda. Mas tentam fazer isso de uma forma que acha, pô, tá fácil. Dá para fazer. Só que às vezes você não está edificado o suficiente, você não tem conhecimento suficiente para fazer aquilo. E é complicado. Porque a flecha, ela é certeira, mas ela também se quebra se nós não cuidarmos dela de uma forma cuidadosa, vamos dizer assim. Se nós tentarmos várias e várias vezes, uma hora ela pode atingir o chão com força e quebrar. E muitas vezes somos nós, vou englobar todo mundo, somos nós tentando dar destino, mesmo sem sabermos o destino. E nós precisamos ter isso intrínseco na gente. Porque precisamos ter base, precisamos ter conhecimento. Precisamos ter isso para consolidarmos outras pessoas, precisamos ter isso para edificarmos outras pessoas, porque senão será inútil o nosso trabalho. Vai ser inútil isso e dói, gente, dói falar sobre isso. Porque imagina, você trabalhar e ver que a sua obra foi em vão. E ver que seu esforço foi em vão.
Que você fez a força que você tinha e você achou que estava bom demais e no final não estava. Porque você não tinha a edificação necessária, você não era edificado necessariamente. Você não tinha nada fundamentado dentro de si. E aí você tentou fazer do jeito que achava que dava, mas não dava. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Para ter destino, é necessário sermos edificados e consolidados nas virtudes do que Deus está fazendo para nós. Há um tempo atrás, no dia 28 de abril, caso que eu lembro que foi aniversário da minha irmã, o João Miguel falou que o Senhor está fazendo coisa nova entre nós. E o Senhor está fazendo coisa nova entre nós, querido. Uma coisa nova Deus está fazendo. Você acredita nisso? Você acredita nisso, Ibarque? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória. E aí, precisamos ser consolidados nas virtudes do que Deus está trazendo para nós. O Senhor está trazendo coisa nova e como nós estamos sendo edificados e consolidados com isso. Porque não adianta ficarmos meses após meses falando, você recebendo e essa obra está sendo tratada de qual forma? Útil ou inútil? Essa palavra inútil, ela dói. Ela tem um peso, sabe? Porque inútil significa que não tem utilidade. Querido, como você está sendo usado nesse momento que o Senhor está trazendo para nós? Como você está sendo consolidado para aquilo que o Senhor está chamando a Ibarque? Porque você precisa ser consolidado, você precisa ter base. Você precisa ter base. Uma base consolidada para consolidar outra. E o Senhor tem chamado a Ibarque para dar base. As casas de paz são para dar base. E como você está sendo consolidado, como você está sendo edificado para dar base em outra pessoa, em outra família, em outra vida. Não podemos ser arqueiros que acham que sabem das coisas e tentam e forçam sem conhecimento. O povo padece porque falta conhecimento. Como você está, querido? Como está dentro de você? Como está sendo edificado dentro de você as coisas para que elas possam edificar outras pessoas? Porque é proporcional. Se você é edificado, você edifica. Se você tem base, você dá base. Proporcional. Você nunca vai despejar em outra pessoa aquilo que você não tem. E aí, eu botei, não adianta querermos construir lares de paz com a força do nosso braço. E esquecermos quem é o fundador e edificador da nossa casa. Quem é o edificador de tudo. E o edificador de tudo é o Senhor. Podemos querer construir as coisas, nós podemos construir, como foi falado aqui inicialmente, com a força do nosso braço, mas vai falhar uma hora, querido. Vai ruir uma hora. E isso é algo que dói muito. E eu ouvi isso em fevereiro no acampamento, numa conversa. Que eu estava chorando pelo canto, lá no balanço. E lá no sítio tem um balanço, e aquele balanço foi meu no acampamento. Eu conversei lá com várias pessoas. Conversei lá com várias pessoas mesmo, que eu fiquei, meu Deus do céu, como eu gosto de falar. E aí, chorando com um amigo, ele falou exatamente assim: Bia, tudo que não é consolidado vai ruir.
Aí eu fiquei, não. Não, como? Não, Deus. Não, não quero que isso venha à ruína. E ele falou, Bia, tudo que não é consolidado, no ano da consolidação, vai ruir. Como você tem consolidado a sua vida? Como você tem consolidado aquilo que o Senhor está trazendo desde janeiro para você? Porque é uma hora que o Senhor colocar firme assim, falar, bora lá. Uma hora vai ruir. E essa obra não pode ser inútil, querido. Essa obra não pode ser inútil, porque a fé sem obras é? Você sabe. Você sabe. E é difícil falar uma palavra tão dura assim. É difícil. Porque quando eu fui confrontada assim, eu fiquei, não é possível. Eu não quero que isso venha à ruína. Eu não quero que isso venha a ruir. Só que não era consolidado da maneira correta. E aí, ruiu. Teve que ruir. Às vezes as coisas têm que vir abaixo para você construir tudo de novo. Aos pouquinhos. Entendendo quem é o edificador de tudo. E isso me faz lembrar quando nós fomos fazer outro muro lá em casa. Porque nós tínhamos um muro que dava muita calçada. E aí a gente ficava com pouco espaço no quintal. E aí nós fomos construir outro muro em cima. E aí o irmão Zé fazia lá a base, toda bonitinha, toda linda. Vinha sempre uma pessoa abençoada por Deus e quebrava. E aí ele ia lá de novo, no outro dia, construía tudo bonitinho. Alguém ia lá e quebrava. Nós precisamos ter paciência para reconstruir também, querido. Assim como o irmão Zé Claudinho, nós precisamos ter paciência para reconstruir aquilo que ruiu. E aquilo que pode ruir, o que não é consolidado. Será que você tem paciência? Será que você tem paciência para deixar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, edificar a sua vida, para que você venha edificar outra pessoa? Você tem paciência para isso? Ou você está, Deus, não dá, tá demorando demais. Essa obra está demorando demais. Não dá para eu ficar esperando. Mas voltando, precisamos entender a necessidade de consolidar a nossa casa interna, externa e espiritual com as virtudes que constituem o reino de Deus e fundamentá-lo como arqueiros consolidados a impulsionar flecha ao alvo que se chama Jesus Cristo. Precisamos ser pessoas dispostas, pessoas que sabem, que são consolidadas, que são edificadas, para conseguirmos alcançar pessoas, flechas perdidas, flechas que estão lá, achando que Deus não tem nada para elas, e lançá-las na direção do alvo daquilo que o Senhor está fazendo. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso para ontem, porque o Senhor já está nos chamando a fazer algo. O Senhor já está mandando a gente fazer algo. E precisamos entender isso rápido. A obra é demorada, mas o entendimento não precisa ser. A obra vai levar tempo? Vai levar tempo.
Às vezes vai demorar na hora de adquirir o conhecimento necessário para ser um bom arqueiro, mas o entendimento tem que ser rápido, querido. A experiência pode não ser tão rápida, mas o entendimento tem que ser. Porque não podemos padecer daquilo que nós sabemos. Não podemos padecer por falta de conhecimento. Não podemos. E nós vamos. Se não formos edificados da forma correta. O Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova entre nós, Ibarque. Será que você não consegue perceber? O Senhor quer fazer coisas que a gente não tem ideia, que às vezes parece muito longe. Mas qual é a nossa edificação? Como é a nossa consolidação dentro de nós? Como é a consolidação internamente? Como é a consolidação da nossa família no total? Como é a nossa consolidação espiritual? Para que nós possamos tocar em outras vidas, lançar flechas em direção ao alvo que é Jesus Cristo. O Senhor quer dar destino a pessoas hoje. O Senhor está falando desde o início do culto. Eu quero dar destino para você. E não só isso, o Senhor quer edificar você também. Quer que você tenha um entendimento que a sua edificação é falha. E se Ele não for o consolidador de todas as coisas vão ruir, vão virar o chão, se você não compreender que o Senhor é o edificador de tudo. Não de algumas coisas, não das pequenas coisas, não de coisas que você quer, mas o consolidador de todas as coisas. E é difícil compreender isso quando nós não queremos, quando nós não temos o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para fazer. E o Senhor quer realizar isso hoje. O Senhor quer realizar isso hoje. Precisamos ser arqueiros com o entendimento, que estão fundamentados, que são edificados, porque o significado de edificar é fundar. E não tem como fundarmos coisas se nós não termos fundamento. Não dá. É incoerente. Precisamos ter o reino de Deus, as virtudes do reino de Deus edificadas dentro de nós, para que nós possamos edificar a nossa casa interna, quem nós somos, na nossa base. Nós precisamos edificar a nossa casa externa, que é a tua família, que é a minha família. Sim, Deus deu autoridade aos pais, Deus deu uma responsabilidade aos pais, mas você que é filho, você também tem uma responsabilidade de edificar a sua casa junto com seus pais. Se os seus pais não são cristãos, você é o pilar da sua casa, você é quem edifica o seu lar. Como você está edificando esse lar, querido? Eu falei, eu não quero te emocionar. Eu quero fazer você pensar. Qual é a forma que você está seguindo que na hora de provar a consolidação não venha ruir? Se o Senhor está fazendo coisa nova, por que nós não conseguimos ver? Me fizeram essa pergunta recentemente. Eu fiquei assim, vixe, meu Deus do céu. O Senhor quer fazer coisa nova entre nós, querido. O Senhor quer fazer uma coisa nova nesse domingo. Ai, Jesus. O Senhor quer fazer uma coisa nova, assim. Mas nós não vamos deixar Ele realizar se nós não tivermos um entendimento disso. E aí nós cantamos, nós falamos, e o que essas canções têm efeito de verdade em nós? O Senhor está fazendo uma coisa nova. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Oh, Jesus. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Só vamos conseguir segurar arcos de fogo se nós também estivermos incendiados. Tá entendendo?
Senão você vai queimar, querido, e você vai virar pó, você vai ruir. Só vamos conseguir direcionar flechas de fogo se nós também estivermos queimando.